Fala galera, tudo bem? Eu sou a Tati, professora de redação, mais uma vez com vocês aqui no nosso canal Dasculos. É isso mesmo. E hoje eu vim ajudar você que está começando a escrever redação. É isso mesmo. Eu sei que muita gente tem dificuldade e não sabe por onde começar a redação, não é mesmo? Então, na nossa aula de hoje, eu vou começar a falar com você. Você que está começando a desenvolver textos, você que está querendo aprender a escrever textos dissertativos e argumentativos, tá bom? Então, se o seu problema é não saber como começar um texto ou por onde que você tem que começar a estudar a redação, você não pode deixar de assistir esse vídeo até o final, porque com certeza ele vai te ajudar bastante. E aquela velha história, né? Não deixe de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com os amigos e, é claro, deixar um comentário aqui nesse vídeo para que eu possa responder para vocês e para que a gente possa ver se você está gostando, se não, e que você possa também sugerir algumas aulas para nós aqui no canal. Tudo bem? Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é redação para iniciantes. Todo mundo sabe que para começar a estudar um conteúdo, a gente sempre precisa começar do zero. E com redação não é diferente, certo? Mesmo que você já terminou o seu ensino médio, ou que você já saiu da escola já faz muito tempo, ou que você ainda está estudando, enfim, não importa a sua situação. Se de repente você se olhou no espelho e disse, esse ano eu vou aprender redação, o momento é agora, certo? E é o seguinte, para começar a escrever redação, a gente precisa partir de alguns princípios básicos, que são esses princípios básicos que eu vou falar hoje na nossa aula, tudo bem? Chega mais aqui comigo em relação a esse quadro que eu preparei para vocês, que nós vamos ver algumas questões importantes que você precisa saber antes mesmo de escrever um texto. O primeiro ponto importantíssimo que eu coloquei aqui, veja bem, eu começo aqui falando sobre assunto, tese, ideias e argumentos. Um texto dissertativo e argumentativo, ele se baseia praticamente nesses três pontos: assunto, tese e ideias principais. Por quê? Vamos pensar o seguinte: a gente ouve falar muito de temas de redação, temas que estão relacionados a problemas sociais, temas que estão relacionados à questão da atualidade. Todo tema, ele é baseado num assunto, certo? E isso é importante que você decifre qual é o tema e qual é o assunto. Então, por exemplo, né, quando nós temos um tema que ele tem lá, sei lá, os desafios da violência contra a mulher no século XXI, por exemplo. Quando eu tenho um tema desse tipo, o assunto relacionado a esse tema é a respeito da violência contra a mulher no século que nós estamos vivendo e quais são os seus desafios a respeito dessa violência. Então, o assunto é específico à violência contra a mulher. Tati, por que específico? Porque quando a gente fala do tema violência, por exemplo, de uma forma mais generalizada, nós podemos pensar em vários tipos de violência, mas quando eu especifico o tipo de violência, é diferente, ou seja, é o assunto que está sendo tratado. Então, o primeiro passo para você que está começando a escrever redação, é muito importante que você identifique qual é o assunto relacionado ao tema. Tá? Comece aí no seu material de estudo, buscar alguns temas que já caíram em redações, em vestibulares. Se você buscar aqui no nosso canal mesmo, vocês vão ver que eu já gravei um vídeo de alguns temas que caíram em anos anteriores, certo? É só você clicar no link que você com certeza vai chegar lá no nosso vídeo e vai ter essa aula a respeito de alguns temas, tá? Não estão todos, mas tem alguns que podem te ajudar. Por que é importante isso? É importante que você comece a olhar para esses temas e pensar qual é o assunto relacionado. Ou seja, se você estivesse fazendo vestibular naquele ano, o que você escreveria a respeito daquele assunto, certo? Comece justamente por aí. Tati, mas por quê que eu preciso começar justamente olhando para o tema, pensando no assunto? Porque é a partir daí que as suas ideias, elas vão sendo construídas e você vai pensando que aquele assunto específico daquele tema, ele pode também ser um argumento, ser uma possibilidade de outros assuntos, de outros temas. Depois que a gente fala do assunto, a gente fala de uma parte muito importante do texto dissertativo argumentativo, que é a tese. O que é a tese? A tese é seu ponto de vista. Eu vou dar alguns exemplos básicos.
Normalmente, quando uma pessoa está fazendo graduação, ela precisa desenvolver um trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, trabalho de conclusão de curso. Nesse trabalho de conclusão de curso, que normalmente ele vira um artigo, ele tem que ser desenvolvido por meio de uma tese. Ou seja, diante do curso que a pessoa está fazendo, ela vai tentar pesquisar uma linha dentro daquela área dela e vai construir aí uma apresentação, uma pesquisa, descobertas, desenvolvimentos daquele tipo de temática. Então, a tese é a respeito de um ponto de vista em determinado tipo de assunto. No texto dissertativo argumentativo não é diferente. A tese ela é fundamental para o texto dissertativo. O que significa a tese? A tese é o que você pensa a respeito daquele tema. Então, olha que interessante. Se você já sabe qual é o assunto relacionado àquele tema, você precisa, depois disso, desenvolver o seu ponto de vista. Certo? Quando você desenvolve o seu ponto de vista, você apresenta possibilidades, você apresenta o que você pensa, o que você acha a respeito daquilo. É bom deixar bem claro que num texto dissertativo, argumentativo ou com qualquer tipo de opinião, não é interessante você usar a primeira pessoa, como por exemplo, eu acho, eu acredito, na minha opinião. Isso você deve descartar. Você já tem que começar direto ao ponto. Porque se trata de um texto dissertativo argumentativo ou um texto de opinião, obviamente o que você coloca no texto está relacionado a seu ponto de vista. Esse ponto de vista é o que faz com que seu texto tenha uma tese. Então lembre-se sempre que a tese ela relaciona-se ao ponto de vista. Depois da tese, é muito importante que você crie as suas ideias e argumentos. Sabe aquela velha história? Não basta eu ter opinião se eu não tenho argumentos para sustentá-los? Sabe quando você pergunta para alguém por que isso e por que aquilo e a pessoa responde porque sim ou porque não? Você fala porque sim e porque não, não é resposta? O texto argumentativo ele é bem assim. Ele não aceita um porque sim ou um porque não. Certo? Se você fala, por exemplo, a respeito das doenças mentais, que foi tema de Enem, por exemplo, e se você fala que a questão das doenças mentais no nosso país, ele é um problema atual, que ele é um problema que ele começou depois da tecnologia, enfim, você pode colocar isso, é um ponto de vista seu. Só que você precisa trazer argumentos, por que você acha que os problemas mentais, eles são consequência da atualidade, eles são consequência da tecnologia, então você precisa trazer argumentos. Então pense que antes mesmo da sua escrita, você precisa olhar para o tema e pensar tudo isso. Tati, mas vai dar tempo? Com o tempo, você vai perceber que isso vai ficar bem automático. Você vai olhar para o tema, vai identificar o assunto, a partir do assunto você já tem uma tese em mente e já pensa quais são os argumentos em defesa dessa tese, certo? Algo bem importante a respeito desse início da escrita é o que a gente chama de delimitação. É muito importante que você crie o hábito de delimitar. Sabe por quê? Tem tema que a gente tem um monte de coisa para falar, não é verdade? Tem tema que a gente se identifica, que a gente tem facilidade em escrever. Então, é muito importante que a gente use a técnica da delimitação, certo? O que seria delimitação? Eu vou dar um conselho para você que é iniciante, para você que está começando a escrever um texto agora. Você vai pegar o tema, certo? O tema de redação, qualquer tema que seja, vamos lá, o poder de transformação da leitura. Certo? Você vai colocar esse tema no centro da folha e você vai colocar todas as possibilidades que você acredita que você poderia falar sobre o poder de transformação da leitura. Então, você pode falar que a leitura é transformadora porque ela muda a vida do indivíduo. Você pode colocar que a leitura é transformadora porque ela faz com que as pessoas sejam mais críticas. Ela pode falar que ela é transformadora porque ela modifica a vida no mercado de trabalho, ela gira a economia. Enfim, você pode falar tem um leque de possibilidades. Então, coloca o tema no centro da sua folha e comece a colocar todas as possibilidades que te fazem lembrar aquele tema. Se aquele tema ele te lembra um exemplo concreto, coloque nesse momento. Se aquele tema te lembra um dado estatístico, uma alusão histórica, uma comparação, enfim, todas as possibilidades que vier à cabeça,
coloque no centro da folha. Feito isso, você vai fazer o que nós chamamos de delimitação. Você vai escolher quais daqueles pontos que você colocou você vai conseguir desenvolver melhor. Ou quais daqueles pontos eles têm ideias em comuns, eles se relacionam. Porque mais para frente a gente vai falar de competências. Se você ainda não sabe também o que cada competência ela fala, aqui no nosso canal eu também tenho um vídeo para cada uma das competências que vai te ajudar bastante. Mas, enfim, só para poder te adiantar, a competência número 3 fala muito disso, de relacionar, analisar, organizar, interpretar. Então, quando você interpreta, você analisa os pontos que você colocou e você delimita, você consegue ter uma linha de raciocínio. Porque não dá para colocar tudo dentro de um texto, até porque nós estamos falando de um texto que ele é formado por 30 linhas e ele é desenvolvido por meio de introdução, desenvolvimento e conclusão. Não tem como você colocar tudo aquilo. Então é importante que você use a técnica da delimitação. Escolha os pontos que têm relação, escolha os pontos que você acredita que são importantes, aqueles que você acredita que eles são mais argumentativos, persuasivos, que eles trazem credibilidade para o seu texto. De repente você lembrou aí de uma comparação, que você fala, gente, essa comparação ela é perfeita, ela cabe muito bem dentro desse texto. Ou você lembrou de um filme, que esse filme, ele encaixa perfeitamente. Então, pense em escolher isso. Quando você faz esse critério de delimitação, você precisa partir para o que eu chamo de esquema. Quando eu falo no esquema, é quando você começa a montar o seu texto antes mesmo do rascunho. Então, a gente parte para 3 etapas antes da escrita final. O esquema é quando você pensa qual vai ser a sua tese, certo? Qual tese você vai desenvolver, quais os argumentos você vai utilizar para a defesa daquela tese, ou seja, qual será a sua abordagem temática, que vai vir logo na introdução, qual vai ser o argumento 1, qual vai ser o argumento 2 e qual será a sua proposta de intervenção, ou seja, qual proposta que você pensa que vai solucionar os problemas apresentados. Isso, de uma forma bem resumida, você vai esquematizar. Pensa comigo, se você já delimitou, você já escolheu os pontos estratégicos para a defesa daqueles pontos, da defesa daquele tema, se você já fez essa seleção, você já mais ou menos, no momento da delimitação, você já pensa, olha, esse ponto aqui fica legal pôr na introdução, esse aqui no desenvolvimento 1, esse no desenvolvimento 2. Quando você faz essa logística, quando você parte para o esquema, o seu esquema está mais ou menos montado. Esse esquema você pode chamar de esquema, você pode chamar de esqueleto, cada um coloca o nome que você achar melhor. Feito o teu esquema, aí sim você vai para o contexto. Aí você vai construir o seu rascunho em cima daquilo. É interessante, gente, que no momento da escrita do rascunho, que você não fique modificando muito, tá? Porque a gente já passou por muitos passos, né? Você já pensou em assunto, você já pensou em tema, tese, argumento, delimitou. Agora, quando você chega no rascunho, é importante que você não modifique. Mas, Tati, vamos supor que eu estou escrevendo um rascunho e eu esqueci de um ponto muito importante que cabe muito bem. Não tem problema. Não tem problema você encaixar. Mas se você conseguir fazer sem modificar, seguindo aquela mesma linha de raciocínio, vai ficar mais fácil para você. Terminou o rascunho, aí sim é o momento de passar limpo. No momento de passar limpo, depois de você ter lido o texto, corrigido o seu texto, eu sempre falo que o primeiro avaliador do seu texto, o primeiro corretor é você mesmo. Corrija seu texto, veja se está coerente, se não tem palavras repetidas. Dá uma olhadinha no seu texto, está coerente, aí você vai passar ele a limpo com segurança, certo? Isso vai te dar uma, digamos, uma segurança muito grande. É muito importante que quando você esteja nesse processo de construção, que você pense muito a respeito da ideia e a linguagem que você vai utilizar também, certo? Para você que é iniciante, fica aqui uma dica muito importante. A redação do Enem em específico, assim como outros vestibulares,
ela tem uma cobrança muito grande em cima da sua linguagem, né? A competência número 1, ela fala justamente sobre isso, sobre o seu conhecimento em relação à língua portuguesa. Então, para você que é iniciante, é muito importante que você também busque conhecimentos a partir daí, tá? Se você tem dificuldade com crase, se você tem dificuldade com vírgula, se o seu vocabulário ele não é muito intenso, é um vocabulário mais restrito, busque conhecer novas palavras, busque um conhecimento mais abrangente, porque a linguagem dentro do texto dissertativo, ela também vai te proporcionar um bom texto, certo? Então, diante disso tudo que eu falei, desse esqueminha que eu montei aqui no quadro, você vai começar a desenvolver o seu texto. Então, a primeira etapa para você que é iniciante é você pensar que antes da sua escrita, você precisa pensar nisso tudo e que você vai partir por processos, tá bom? Na próxima aula, eu vou fazer um vídeo que a gente vai começar essa construção, a gente vai começar essa construção juntos, certo? Vou trazer uma temática para vocês e vamos usar todos esses passos, né? Vamos pensar qual é o assunto desse tema, qual é a tese que nós poderíamos colocar e assim por diante. Então, nós vamos construir um texto aqui no nosso canal juntos, certo? Mas para começo de conversa é isso. Tarefa de casa para você. Vai lá, aqui no nosso canal mesmo, busque o vídeo que eu falo sobre temas de Enem, temas que já caíram no Enem, e dê uma olhadinha nos temas e tente já fazer isso aqui. Tente esquematizar. Não passe ainda para o rascunho, não. Só tenta esquematizar. Fique até no rascunho. Vê o que sai, vê o que você consegue. Porque aos pouquinhos eu vou ajudando você a construir o texto mais denso, introdução, desenvolvimento e conclusão. Tudo bem, moçada? Então é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenham gostado do meu vídeo. Deixe aquele like, compartilhe com os amigos. Um beijo no coração de cada um e até já!